O que eu disse é que o ICMS deve ser excluído, né? Na verdade, o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. A questão do GROSSAP é o nome que a gente dá, considerando que, por norma constitucional, o ICMS compõe a base de cálculo, isso chama GROSSAP, daí eu utilizo esse valor já grossapado de ICMS para fins do cálculo do PIS e da COFINS. Então, na nossa visão, existem muitos bons argumentos para se entender que a base de cálculo do PIS e da COFINS não deve ter a inclusão do valor do ICMS. Isso não significa, obviamente, que eu não tenha que incluir ICMS para a base de cálculo do próprio ICMS. Perfeito. Então são coisas distintas. Há muito tempo, né? Perfeito. Exato. Bem, vamos pensar uma perspectiva que a gente já está com os valores postos, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma nota fiscal de uns R$137, não é um número aleatório que eu estou escolhendo, é um número que, quando a gente faz tudo a conta com base 100, esse é o número que funciona. Então, a nota fiscal de por volta de R$137, quando eu faço a exclusão do... Só comprovando, o nosso exemplo é de R$137. Então, é isso. Eu já decorei a planilha já. Quando eu faço a exclusão do ICMS, que é um ICMS, confirma aí, de 24 e alguma coisa... 24,74. 24,74, tá vendo? Ele vai me levar, então 137 menos 24, vai me levar para uma base de PIS/COFINS de por volta de R$112. E é uma exclusão de 2,20 alguma coisa no valor do PIS e da COFINS conjuntamente. 112,71. 112,71. O valor reduzido é 2,20 alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele valor que eu tinha, né, informado na base de cálculo antes, peguei o valorzinho do ICMS e subtraí. Tá, essa é uma coisa. Agora, o que a gente defende, né, pensando num mundo perfeito, que seria o correto para se chegar nesse valor, uma vez que está tudo já posto, né? A gente parte desse 137, a gente desgrossapa ele, tá? O que é desgrossapar? Para desgrossapar, como o André disse, a gente divide por 1 menos a alíquota dos tributos. Para grossapar, é dividir por 1 menos a alíquota dos tributos. Para desgrossapar, a gente multiplica por 1 menos a alíquota dos tributos. As alíquotas dos tributos estão dadas, as informações estão na nota fiscal. A gente volta para esse valor que vai voltar lá para o... Como nós estamos trabalhando, por exemplo, a base 100 vai voltar para o 100. Quando a gente grossapa o PIS e a COFINS, então a gente vai pegar esse 100, vai dividir por 1 menos 9,25, a gente vai chegar num valor de 110 e alguma coisa. 110,19. Gente, que é uma redução de 2,52 e um ganho de 23 centavos em relação à operação anterior. Então, a gente tem um ganho em percentual de 10,19%, que é justamente o valor do grossap do ICMS, né? Então, isso é uma operação normal, né? Não cumulativa, de ICMS 18%, ou sempre não, 10,19%? A gente sempre tem que analisar as alíquotas incidentes, né? Mas dá para pensar nesse 10,19% como Legal. um padrão para muitos casos. Tem diferença porque, né, assim, pra gente explicar. Geralmente as empresas, elas preferem fazer a discussão por meio de mandato de segurança, porque o mandato de segurança, ele é uma medida célere, ele é uma medida que você não tem condenação em honorários de sucumbência. Então, por exemplo, se o contribuinte perdeu a discussão, ele não vai ter que pagar, né, o que já é uma grande diferença quando você tem uma ação ordinária. E o mandado de segurança, ele não comporta dilação probatória. Então, assim, no nosso entendimento, é um tipo de discussão que ela é eminentemente de direito. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma questão que demandasse uma prova pericial, você necessariamente teria que fazer por meio de uma ação ordinária. Agora, né, ação ordinária, a gente está falando, né, hoje em dia, nem existe mais esse nome, mas, enfim, né, porque eu acho que é um nome comum, né, para todos. Mas você teria que fazer por ordinário. Mas como é uma discussão que você somente quer o quê? Assegurar o direito, enfim, da pessoa jurídica de incluir o ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS e também assegurar o valor que você efetivamente deixar, né, o que você pagar a maior de PIS e COFINS por não fazer essa inclusão. Então, você pode fazer isso via mandado de segurança sem problema nenhum. Então, é mais por essa questão, né? Porque você não vai ter aí uma prova no meio do caminho. Então, eles utilizam o mandado de segurança por ser uma medida mais célere. Perfeito.
A gente discutiu isso numa perspectiva tanto de DIFAL quanto de subvenções, né? Então, antes do julgamento do Supremo do tema 1182, do STJ do julgamento do 1182, a gente discutiu se a subvenção do ICMS poderia ser considerada como ICMS de modo a ser excluída da base de cálculo do PIS da COFINS, né? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, em especial pelo limite da pergunta, mas DIFAL, o diferencial de alíquotas, quando a gente olha para a Lei Complementar 87, em especial depois da alteração da Lei Complementar 190, a gente vê uma identidade de contribuinte. Então, o vendedor, ele é contribuinte para o ICMS da operação interna e para o ICMS DIFAL, recolhido ao estado de destino. A gente tem uma identidade de base de cálculo, porque a Lei Complementar 87 agora dispõe também que a base de cálculo nessa operação interestadual vai ter o grossap da alíquota interna do estado de destino, e você vai calcular aplicando a alíquota do interestadual para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de destino. E você tem uma identidade com relação ao fato gerador, que é a saída do produto. Então, nós não estamos falando aqui nem de substituição tributária. O DIFAL não é um imposto recolhido por responsabilidade. Então, eu tenho identidade de contribuinte, base de cálculo e fato gerador. Logo, o DIFAL nos parece que é um split de arrecadação com relação ao próprio ICMS. Então, nada mais é do que o ICMS da sua operação, no qual você divide. A mesma para decisão as de duas 2017 vale para o DIFAL, na tua opinião? Sim. É a mesma discussão para efeitos DIFAL, então. Eu não precisaria nem discutir uma nova tese nesse caso. Porque a nova tese que está sendo discutida é a discussão com relação ao ICMS-ST. Porque daí sim, você está recolhendo aquele tributo por responsabilidade. Por isso que quando eu fiz a introdução aqui, eu fiz questão de trazer as balizas que nos parecem que faz com que o DIFAL se aproxime do próprio ICMS. Uhum. Eu recolho porque eu sou contribuinte na mesma base de cálculo, com relação ao mesmo fato gerador, que é a saída em operação interestadual. Então, não nos parece crível se entender que eu precisaria ter uma nova discussão para excluir o do DIFAL, uma vez que o DIFAL é o imposto recolhido pelo mesmo contribuinte, razão do mesmo fato gerador, com a mesma base de cálculo, do que aquele que ele recolhe na operação interna. Espetacular. André, você não quer falar em 30 segundos o que é o DIFAL? Só para... DIFAL, diferencial de alíquotas. Então, a emenda constitucional 87 trouxe ali uma previsão de que nas vendas para consumidor final não contribuinte do imposto, o vendedor deveria recolher o diferencial de alíquotas para o estado de destino. Tá? Então, isso era para efetivamente você conseguir dar uma parte do ICMS para o destino. Então, numa operação interestadual, que antes era tributada uma alíquota de destino, né, 12%, por exemplo, assumindo um destino para um estado da região sul e sudeste, e o grossap era desses 12%, ele passa a ter agora um grossap de 18%, vou imaginar, né, que é a alíquota interna do estado de destino, com a aplicação de uma alíquota de 12%, que vai ser recolhida para o estado de origem, e uma aplicação de uma alíquota de 6%, que é o diferencial de alíquotas entre o 12% da operação interestadual e o 18% da operação interna do destino, que esse 6, daí sim é recolhido por estado de destino. Então, o DIFAL, na nossa visão, é um split de arrecadação. Perfeito. Eu acho que esse é um problema que... Aguardar o celular para não esquecer. Esse é um problema muito... as pessoas trazem esse problema para o grossap, mas é um problema que existe para a própria exclusão do ICMS destacado, né? Porque, querendo ou não, eu estou diminuindo o valor que eu entendo como tributável por PIS/COFINS. Então, eu estou diminuindo... Na verdade, a gente não está discutindo a questão, né? Não estamos alterando o preço, estamos alterando a base de cálculo do PIS da COFINS, né? Então, qual que é a base de cálculo correta? A base de cálculo é o valor da operação sem o ICMS. Então, é determinar qual é esse valor do ICMS. Então, você não tem uma alteração de preço, mas tem uma alteração de base de cálculo do tributo. Acho que a forma mais simples de explicar é isso. Não estamos falando de alteração de preço, estamos falando de alteração de base de cálculo. Uma resposta simples para uma pergunta difícil, gostei.